Olá, sejam bem-vindos aqui a MF3, nessa primeira aula de 2022. Começamos com Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, e a sua grande ideia que o mundo, para que nós possamos compreendê-lo filosoficamente, ele deve ser compreendido como vontade e representação. Antes de continuar para o vídeo propriamente, peço aquela gentileza habitual, dar um joinha, compartilhar o vídeo se você achar ele pertinente com as suas redes, ou mesmo fazer algum comentário que você julgar interessante, uma pergunta, contribui aí com a interação. Nesse primeiro vídeo então de 2022, Arthur Schopenhauer é aquele pensador, é um dos, que se opôs vivamente contra Hegel e contra todas as ideias de Hegel. A data de nascimento, né, 1788, 1860, faz de Hegel, digamos assim, ser ali contemporâneo de Schopenhauer, contemporâneo de Hegel, melhor dizendo, e de certa maneira o Schopenhauer rivalizou com a filosofia de Hegel. Se opôs ferrenhamente, e aí tem várias histórias caricatas que eu devo depois fazer num segundo ou terceiro vídeo, algumas digressões aí mais pontuais. Mas, portanto, Schopenhauer que vai chamar Hegel de sicário, da verdade, acadêmico mercenário, uma série de coisas. Ele deu aula no mesmo horário, no mesmo prédio, em Berlim, e obviamente que a sala dele ficava vazia, do Hegel cheia de alunos, e aí tinha algumas brincadeiras para isto. Mas de modo que a teoria do Schopenhauer, para além dessas questões mais biográficas, são importantes para a gente entender em que sentido ele contesta toda a ideia hegeliana e propõe uma nova questão. Vale ainda dizer que Schopenhauer é uma referência importante para compreendermos Nietzsche, um filósofo que a gente estudou aí um pouco mais. E aí ele tem vários pensamentos, várias obras que se desenvolvem em aspectos éticos, às vezes até mesmo numa espécie de crítica sarcástica da vida do modelo de produção acadêmica e por aí vai. Mas a sua grande contribuição é a ideia de mundo como representação e vontade. Na verdade, anterior à vontade e depois representação. Em linhas muito gerais, e que depois será refinada na minha exposição, em Kant falava apenas do fenômeno que tocava os sentidos e que a razão não conseguia conhecer a coisa em si. Tinha aí um limite. E a inversão aqui schopenhaueriana é exatamente que o referencial é a questão da vontade como sendo o motor da representação. Essa vontade seria a própria coisa em si do Kant. E a ideia de representação seria o mundo fenomênico. E a sua teoria vai ser desenvolvida e a pertinência vai estar justamente nesta associação, nesta relação. Obviamente vou, como eu estou dizendo, retornar. Hoje era só mesmo uma questão geral, alguns aspectos biográficos, e deixar, portanto, para uma exposição mais específica essa ideia. Ainda nos termos, vontade, portanto, é muitas vezes desenvolvido para ele a ideia de vontade de viver, mas é também considerado conceitualmente a coisa em si kantiana, e é a vontade como a que estrutura o real, né? Existe um aspecto entre essa vontade, na sua face da vontade humana, por exemplo, eu tenho vontade de beber água, a vontade, por exemplo, de me manter vivo, então eu me alimento, eu me abrigo, eu quero me reproduzir, então tudo isso vai condicionando a minha condição, ainda que cacofônico, mas a ideia é que a vontade é que caracteriza quem nós somos.
Esse é um conceito fundamental, que nós vamos abordá-lo, e ele será um conceito fundamental na obra de arte de Richard Wagner e também de Friedrich Nietzsche e de outros que discutirão a ideia de arte trágica no contexto de Nietzsche, a partir de Nietzsche, etc. Essa ideia de vontade também vai ter desdobramentos políticos, como a vontade de poder, que não é um tema nietzschiano, muitas das vezes associado a ele, com um livro, até mesmo com essa publicação, etc., com esse título, mas que não é obra do Nietzsche, mas uma coisa da irmã do Nietzsche, etc. Parando de ir para o Nietzsche, mas ficando aqui em Schopenhauer, só para a gente então situar essa leitura dele nesta perspectiva dos seus desdobramentos, dos seus questionamentos. Schopenhauer nasce na região de Hamburgo, ou Hamburgo, né? Se falamos Hegel, portanto seria Hamburgo, é uma região portuária, ao norte da Alemanha, não muito distante de Hamburgo, na região da Jutlândia, vai nascer o outro contestador de Hegel, que é Kierkegaard, que nós vamos vê-lo, Søren Kierkegaard, que nós vamos vê-lo na sequência depois aqui de Schopenhauer, como dois aí que contestam toda a arquitetura hegeliana e, sem dúvida, isto proporá uma nova chave de leitura diferente, por exemplo, da marxista. E até mesmo do ponto de vista da política, ao invés de pensarmos as lutas de classes como se configurou em torno dos temas do Karl Marx, aqui em Schopenhauer nós vamos pensar uma outra perspectiva do poder a partir desta ideia da vontade. Mas voltando, então, Schopenhauer nasce em Hamburgo. O seu pai era um comerciante ligado a uma espécie de importador de coisa, tinha um armazém portuário, e num dado momento este senhor casa com uma senhora, a Johanna Henriette Trosner, lendo aqui no meu roteirinho. Essa senhora tem aí uma diferença de idade relevante para o pai de Schopenhauer, era visivelmente uma questão para esses dois. Esse senhor, que havia se dedicado bastante tempo à sua formação, à construção do seu patrimônio, fruto do seu trabalho ligado à questão de importação desse armazém, Schopenhauer vai ter marcado no seu tema, na forma, muitas das vezes, dele tratar as suas questões, essa questão aí. Por isso que é importante no aspecto biográfico dele. E passa a ter uma relação com a mãe, uma relação muito tensa, muito problemática. Uma mãe que, assim, bem explícita, não dava muita bola para ele como filho. E, de certa maneira, como Rudolf Safransky, que é um historiador da filosofia, nos indica, este contexto aí marcará um certo pessimismo schopenhaueriano, a própria ideia da sua percepção de que o mundo é dor, né? E por mais que pense em saídas para essa dor, mas tem essa marca muito forte. E outras questões mais pitorescas da vida do Schopenhauer me parece que explicam muito bem por essa mãe que simplesmente não queria ele por perto. Estuda filosofia, com o falecimento do pai, que provavelmente suicidou por volta de 1805, Schopenhauer passa a ter uma fortuna, né? E com esta fortuna material ele se dedica à filosofia sem precisar propriamente ser professor e empregado. Vive de modo modesto, mas vive bem e pode se dedicar à filosofia. A formação de Schopenhauer conta com períodos de estudos em Bordeaux, na França, sabia o francês nessa ocasião, e outras erudições de acesso a essa possibilidade de ter morado fora e viajado por vários lugares nesse contexto de uma espécie de Erasmus de antigamente, que não existia, que existe no contexto da União Europeia. Esse projeto de mobilidade acadêmica. Tem contato com
algumas coisas hindus, culturas hindus, então ele vai absorver muito na sua filosofia o pensamento hinduísta. O Nietzsche também vai fazer citações de algumas coisas ligadas à cultura indiana, às filosofias indianas. O Schopenhauer tem influências precisas, como essa influência dele é obtida através de um moço chamado Friedrich Mayer. Enfim, basicamente esta é a biografia dele, que eu vou retomá-lo com mais atenção no próximo vídeo, mas que abre uma nova perspectiva de reflexão no campo da filosofia. Questiona profundamente, portanto, a ideia do idealismo e a própria ideia do materialismo dialético também, apresentando, por assim dizer, um novo núcleo do que seria o que movimenta o real. Esta ideia de vontade, que seria, portanto, a chave. Mais uma vez, em filosofia, estas oposições são muito interessantes, porque todas elas acabam realmente adicionando elementos que têm pertinência, e a história é que acaba garantindo essa pertinência, porque se todos os leitores posteriores, se fosse algo estapafúrdio, seria, portanto, posto em relevo, simplesmente esquecida. No entanto, a pertinência dos seus questionamentos se desenvolve e ganha corpo em outras teorias. De certa maneira, esta ideia de vontade e representação é uma referência muito importante para a ideia de estética, no campo da filosofia, da área da filosofia, e tem repercussões indiretas com a ideia de teatro trágico, que foi retomada no contexto alemão, no contexto de reunificação, e depois foi retomado nos anos 20 do século passado, sob a chave que nós conhecemos. Existe aí uma trajetória, não é uma trajetória explícita. Schopenhauer não é um defensor, não foi um defensor daquilo que se defendeu no contexto do nacional-socialismo, mas via Richard Wagner, via teorias nietzschianas, que também não tem relação, mas que permite esse tipo de apropriação. A ideia de vontade, portanto, e a ideia de vontade de poder é uma dessas leituras possíveis a gente verificar como que isso acontece. Eu diria que para compreendermos todo o movimento que tomou esta ideia de nacionalismo, de certa maneira, teve aqui como referência, junto, obviamente, com outras teorias, sobretudo a ideia de Estado em Hegel, por incrível que pareça, ainda que ele era um crítico. Então, Schopenhauer é essa figura, e eu acho que do ponto de vista dos aspectos, por exemplo, psicológicos ou pedagógicos, a sua contribuição para a pedagogia é muito interessante. Um filósofo marginal, no sentido de que não está no panteão dos famosos, como Rudolf Steiner, por exemplo, tem 3 livrinhos, A Arte de Educar, por exemplo, com longas citações justamente do livro O Mundo como Vontade de Representação, para pensar o problema e pensar a estrutura pedagógica, que obviamente é a base. Esses 3 livros do Rudolf Steiner é a base para a pedagogia Waldorf. Steiner é periférico do ponto de vista da história da filosofia. No entanto, Steiner tem uma formação acadêmica com um doutorado em filosofia, discutindo o tema da liberdade, exatamente a partir da obra de Kant. É bom que a gente entenda que é marginal, mas nesse sentido que a história acabou não o colocando dentro do seu panteão, por assim dizer, justamente por suas investigações no campo da espiritualidade. Então acabaram deixando um pouco, ele não consta dos livros didáticos com muita frequência. Mas só então para a gente compreendendo os desdobramentos do pensamento de Schopenhauer com o tema da vontade, como que ele é rico e fértil em desdobramentos posteriores de teóricos, tanto filósofos propriamente, que produziram obras filosóficas, ou que produziram obras filosóficas e sua fronteira aí com a educação. Por hoje é só. Muito obrigado, até a próxima aula.